Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vânia Grácio, eu sou CEO da Sing Comunicação e eu estou aqui para ajudar aqui nesse bate-papo, porque eles obviamente sabem muito mais, são os grandes responsáveis por um tema que todo mundo tem muito interesse, que é o metaverso. E o tema do painel é Metaverso, a nova fronteira digital para os negócios. E para muita gente não há dúvidas de que o metaverso ele realmente é a nova fronteira do empreendedorismo e que tudo isso vai acontecer dentro de múltiplos metaversos. Mas como tudo isso vai acontecer? Nós temos ainda muitas perguntas para pequenas e médias empresas, qual será o papel das empresas, qual será o papel do poder público, e para desvendar onde nós estamos hoje, qual o futuro dessa tecnologia, nós estamos recebendo aqui nesse painel hoje o Eric Martins, que é gerente de parcerias estratégicas da Meta Facebook, o Maicon Starhelen, subsecretário substituto de Inovação e Transformação Digital do Ministério da Economia, e o Gustavo de Magalhães, vice-presidente da Invest SP. E eu vou pedir então para que a gente comece com o Eric para falar um pouquinho sobre o metaverso da Meta. Bem-vindos. Muito obrigado, Vânia. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante, tão importante quando a gente fala de inovação. O metaverso, a gente pode começar falando o quanto a gente está acreditando que ele é apenas uma nova fase da internet. A gente entende que a tecnologia ela evoluiu e democratizou o espaço para todos nós e a forma como nós nos comunicamos, nós trabalhamos, nós interagimos, e a gente vem, né, dessa jornada ali desde o telefone, quando a gente utilizava o telefone como meio principal de comunicação. A gente veio para o computador, onde a gente, né, considera ali a web 1.0, e dali para a web 2.0, que é a que utilizamos hoje, com mais democrática, mais acessível a todos nós. E a gente acredita que a evolução natural vai ser esse próximo, a Web 3.0 vai ser essa próxima etapa, que é o que a gente chama de metaverso, onde a gente deixa de ter a experiência que a gente tem hoje, né, muito de olhar para a internet, ter sempre uma tela como intermédio, e passa a estar na internet e passa a estar dentro de ambientes imersivos 3D, onde a gente consegue interagir, trabalhar, se divertir de maneiras muito mais imersivas e muito mais interativas também. Muito bem. Maicon, você gostaria agora de falar como que tem sido a sua atuação com o metaverso? Sim, bom, na verdade a gente, né, pelo Ministério da Economia, enquanto governo, enxerga obviamente o metaverso e de forma um pouco mais ampla, né, as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, como uma tecnologia habilitadora da indústria 4.0, né, ou seja, esse conjunto grande de tecnologias que, né, vem aí nos últimos anos revolucionando muitos setores, tanto com o desenvolvimento de novas tecnologias de ponta, mas também com a adoção dessas tecnologias gerando, né, muito aumento de produtividade para as empresas, novos modelos de negócio diretamente, né, empresas aí também de todos os setores, né, então muita startup surgindo, trabalhando em cima dessas tecnologias, e o metaverso obviamente está aí, né, como uma dessas, né, como o Eric comentou, a nova versão, não nova versão, né, mas enfim, o futuro da interação na internet é certamente uma forte tendência. E aí a gente, né, enquanto governo, obviamente, como eu falei, tem se esforçado nos últimos anos, tem, né, colocado essas tecnologias de ponta, como eu falei, da indústria 4.0, como prioritárias, né, no sentido de que a gente tenha um planejamento, uma estratégia de inovação e os instrumentos de fomento que ajudem as empresas a se desenvolverem, né, a conhecerem essas tecnologias e a desenvolverem novas soluções com base nessas tecnologias de ponta aqui no Brasil, né? Esse é certamente o nosso objetivo. A gente tem várias iniciativas específicas, né, pegando de forma mais abrangente, na verdade, por exemplo, toda uma cadeia de programas para startups, né, e aí tem muitas delas, obviamente, atuando nesse segmento. A gente tem, por exemplo, no Ministério da Economia, né, na subsecretaria que eu coordeno hoje,
o Programa Inovativa Brasil, programa de aceleração de startups bastante robusto, e outras iniciativas ligadas à inovativa, temos programas de internacionalização de startups. Ano passado foi aprovado o Marco Legal das Startups, do Empreendedorismo Inovador, né, que também deu várias melhorias aí no ambiente de negócios, simplificação e um impulsionamento aí a esse segmento para que empresas inovadoras possam surgir cada vez mais no Brasil. Uma tecnologia que é também base para que o metaverso possa se consolidar, né, a gente enxerga assim, é o 5G, obviamente, né, para que tenha realmente capacidade de ter toda a interação e toda a qualidade nessa interação do 5G, do metaverso, né, que se vê necessário. Então a gente teve aí recentemente, né, no ano passado, o leilão, que foi um grande sucesso, um leilão não arrecadatório, ou seja, com grandes contrapartidas e obrigações de investimentos para as empresas, para as operadoras, e já começando a ser disponibilizado, né, com uma expansão aí nos próximos anos. E a gente, uma prioridade que a gente tem colocado no Ministério, a gente está terminando de desenhar uma agenda, inclusive, com esse foco, que a gente pretende lançar, né, alinhar aí com a próxima gestão do Ministério, do Governo, mas lançar em breve, é uma agenda focada no fomento específico a desenvolvimento de soluções com base no 5G, né? Porque inicialmente, pelo menos nesse momento inicial aí do leilão e tal, a gente tem visto muito o foco inicial, e é natural que seja assim, muito na parte, no leilão mesmo, né? Ou seja, na infraestrutura, o que as operadoras vão oferecer, o sinal de 5G e tal, que é o primeiro passo, obviamente. Mas tem grandes oportunidades que a gente enxerga, e aí sim, né, para empresas aqui no Brasil, para desenvolver soluções com base em 5G, né? E certamente soluções dentro do metaverso estão entre as com mais potencial aí de conseguirem crescer. Então a gente tem desenvolvido algumas iniciativas, estamos com um projeto novo, por exemplo, com um grupo de universidades lá do Nordeste, que vai ser lançado em breve, na parte de software e tal, todos com esse objetivo de fomentar o desenvolvimento de soluções com base no 5G, e a gente vê muito aí tudo relacionado ao metaverso como um nicho para isso. Acho que num primeiro momento é o que eu teria. Obrigado. Perfeito. Gustavo, você pode falar agora como o metaverso tem sido usado na Invest SP? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro eu ia me apresentar, né, Vânia? Porque assim, muita gente não conhece, né, a Invest SP, e ela é uma agência então do governo do estado, em que busca promover investimentos no estado de São Paulo, atraindo investimentos internacionais de fora do Brasil para São Paulo ou de outras regiões para São Paulo. E aí, quando fui até convidado para esse painel, em que eu vi lá a colocação de como que a Invest São Paulo estaria atuando hoje com o metaverso, na verdade, a gente está construindo uma possibilidade de como ajudar a fazer isso, porque hoje a gente não está fazendo nada. Não está porque é, de fato, uma tecnologia muito nova. A gente está tentando entender ainda qual seria o nosso papel nessa possibilidade de as empresas, principalmente pequenas e médias, começarem a ter conhecimento para que se interessem pelo esse ambiente. E aí eu confesso que, inclusive, eu já venho há alguns meses, né, tentando entender exatamente como funciona. Até brinco que lá em casa a minha esposa é japonesa, e ela tem um primo que um dia resolveu fazer um encontro para todas as crianças da família, num sábado, para explicar o que era o metaverso. E aí ele foi explicando sobre o jogo Fortnite, mostrando que a gente já está vivendo isso. Na verdade, muita gente fica imaginando que é uma coisa muito distante da compreensão, mas a gente já está vivendo. E hoje mesmo eu tive a experiência aqui de conhecer, através ali do stand aqui embaixo, da experiência para poder testar um ambiente de metaverso, onde teria um carro para a gente ver como é que faz um protótipo ali de uma ligação de um carro elétrico, né? O uso, ir lá, pegar a tomada, botar, e é incrível. E eu acho que esse tipo de experiência é que vai começar a difundir as possibilidades para as empresas utilizarem o metaverso para os seus negócios. Então, eu acho que assim, o papel da Invest São Paulo como atrativo de investimentos, em que pese ela ter programas específicos, semelhantes aqui ao que o Ministério dá
economia tem, de promover a exportação, de promover startups. A gente está criando ambientes que propiciam o desenvolvimento de startups. A gente vai ter que criar também um ambiente que propicie o conhecimento da tecnologia do metaverso. Então, eu acho que o papel da Invest São Paulo nesse processo pode começar por aí. A gente proporcionar ambientes dentro da Invest São Paulo em que, naturalmente, por ser procurado pelas empresas para gerar os seus negócios, também tenham disponível o conhecimento e a facilidade de conhecer o metaverso e quem pode produzir isso, como o Facebook ou qualquer outra empresa possa colaborar com uma construção desse tipo, porque, principalmente para as pequenas empresas, a distância desses profissionais é mais complexa, né? Ela encontrar o profissional, saber como ela conduzir um projeto desse tipo para poder produzir algo que palpável para ela gerar lucro através dessa ferramenta, a Invest São Paulo pode estar colaborando com este ambiente e essa proximidade. Acho que inicialmente é isso que a gente pode estar trabalhando. Perfeito. E, Eric, você pode falar agora como o metaverso já está presente nos produtos da Meta hoje, né? Certeza. E né, muito do que o Gustavo e o Michael já falaram, né, a gente já entende o metaverso hoje através das tecnologias que estão disponíveis. A gente, né, como o Gustavo trouxe, acha que a maioria das pessoas, né, tem esse sentimento de que o metaverso vai ser um botão que a gente vai apertar e vai transformar tudo que a gente conhece hoje, quando na verdade tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia, como realidade aumentada, por exemplo, que permitem com que a gente use os filtros que a gente utiliza nas redes sociais, seja para, né, filtros que modificam o nosso rosto, né, com filtros de maquiagem, por exemplo, mas também filtros que mostram, usam a câmera traseira do celular e podem trazer experiências para a gente que podem ajudar a gente a ter uma experiência ainda mais imersiva, né? Um exemplo que a gente tem aqui no evento também, colocando óculos de realidade virtual, onde a gente consegue ser transportado para um ambiente e ter essa sensação de estar em outro lugar e ter a possibilidade de fazer uma coisa que talvez no passado fosse mais custoso ou tivesse mais dificuldade, e existem muitos exemplos hoje já disponíveis, né? Dos mais avançados aos mais simples, como os que eu trouxe, mas um do que eu gosto bastante de trazer disponível, tem um aplicativo também nesse mesmo aparelho de realidade virtual que ensina motoristas a aprenderem a dirigir ônibus biarticulados. Então, imagina que interessante a gente ter a possibilidade de ter mais profissões aprendendo a fazer e tomar, né, decisões que num passado seriam mais difíceis, né? Não é fácil você ter um ônibus biarticulado ou ensinar alguém a fazer isso muito facilmente com o próprio ônibus, mas se a gente tem essa experiência imersiva dentro desse aplicativo, dentro desse ambiente, que facilidade a gente não está trazendo para esses profissionais, para essas empresas. E é da mesma forma que a gente acredita que esse universo vai permitir mais interação, mais inovação e mais criatividade, como esses exemplos que a gente trouxe, né? E a gente vê isso acontecendo hoje em dia. Muito importante reforçar que não unicamente por conta da Meta, né? E também pegando o gancho do Michael e do Gustavo, como muitos participantes serão necessários para fazer com que o metaverso exista. Hoje a gente fala de realidade virtual, aumentada, realidade mista, como parte dessa construção, mas é importante dizer que o metaverso não é da Meta, né? Assim como a internet não é propriedade de nenhuma empresa específica ou de alguém, todos fazem parte desse ambiente onde todos convivem. O metaverso, similarmente, vai ser construído por todas as empresas que estão hoje começando a construir a fundação desse ambiente, que a gente acredita que tem uma visão, sim, de longo prazo, mas que hoje já é possível experimentar. E também é importante dizer que o metaverso não existe uma única definição e um conceito no mercado, né, na indústria. O conceito que nós, Meta, entendemos é esse ambiente imersivo que permite com que as pessoas e empresas se conectem
e se sintam mais presentes e mais imersas em experiências que normalmente não conseguiríamos fazer com pessoas que estão em outro lugar do mundo. Seja assistir um show, seja jogar um jogo, ou seja trabalhar, né? Todos os exemplos que a gente já tem visto acontecer hoje são exemplos do início do que a gente entende como metaverso, mas é importante dizer que é um convite também para todos construírem e fazerem parte desse movimento com a Meta, né? E todas as empresas que hoje estão se perguntando, né, como que a gente faz parte disso, acho que a parte mais importante é a educação e começar a fazer e a experimentar e a conhecer e a entender todos os funcionamentos dessa tecnologia, porque sim, é muito complexa, mas ela não é nova, né? A gente já fala de metaverso há muitos anos, a gente já fala das tecnologias de blockchain, de Web3, né, que estão construindo essa fundação há muito tempo. Então é importante dizer que, por mais que ainda estejamos começando e convidando muitos players desse ecossistema para construir em conjunto, que é algo que já faz parte do nosso dia a dia, já é trazido há muito tempo e já tem a possibilidade de fazer muita coisa hoje. Perfeito. Maicon, você quer trazer outros exemplos para a gente? Sim, eu ia até comentar um pouco mais, o exemplo que o Gustavo trouxe, né, da experiência que eu fiz também, e eu acho que ali do Senai Cimatec, né, que é a unidade Senai lá de Salvador, e é uma experiência bem interessante, porque é isso, né, bota o óculos de realidade virtual, não uma aplicação, claro que assim, a gente pensa, né, no que é talvez um pouco mais já difundido hoje, e até muito por conta também, né, do trabalho aí da Meta e outras empresas, muito nas aplicações direto para a pessoa, né? Então, filtro no rosto, ou as coisas mais de entretenimento, digamos assim, ou de convívio social. Mas tem também muita aplicação, e por isso que eu gostei bastante, e aí pensando no nosso lado enquanto ministério, né, enquanto governo, em como que essas tecnologias podem ajudar a promover desenvolvimento econômico, tecnológico, né, e crescimento da inovação no país como um todo, para geração de emprego, de renda, que é sempre o nosso objetivo, né, enquanto política pública. As aplicações direto no setor produtivo também são bem interessantes, né? Então, esse do Cimatec aqui do Senai, é isso, bota ali o óculos para ver protótipos do carro em várias dimensões, vários ângulos, vários modelos. Então, tanto o eventual, né, o potencial cliente, mas também eles mencionaram muito isso, até para a parte interna, né? Ou seja, no caso aqui o exemplo que eles têm a parceria com o Senai era da Ford, né? Até para os próprios engenheiros da empresa automotiva ali, também tem muita utilidade, né? Porque eles comentaram que o objetivo principal é reduzir ao máximo os protótipos físicos, porque, né, é muito tempo de desenvolvimento, é muito custo, né, tudo isso envolvido, pode dar errado. Então, o máximo que você consegue virtualizar desse processo, você está ganhando tempo, está ganhando, né, reduzindo o custo, ganhando escala no limite e tal, tornando a empresa mais produtiva. Né, tinha a experiência também do carro elétrico, né, de como abastecer, aí é uma experiência mais para o cliente, mas também trazendo informação para a empresa de como tornar essa experiência melhor, de uma forma, de novo, mais rápida, mais eficiente, com menor custo, né. Um outro exemplo que eu achei bem interessante, até dei uma pesquisada antes aqui do painel, startups menores, né, então ali, a Ford, junto com o grande instituto do Senai, um dos maiores do Brasil e tal, desenvolvendo, né, uma tecnologia de ponta para ter essas aplicações. Mas um exemplo bem legal que eu peguei, por exemplo, foi de uma startup que participou do nosso programa, do Inovativo, alguns anos atrás, em 2015, se não me engano, chama Imersio, tinha até anotado aqui, Imersio VR, e eles têm uma solução que é para profissionais de imóveis, né, do setor de imóveis, e também arquitetos e decoradores, que aí é ambiente imersivo local, né? Então o arquiteto vai ver como é que vai ficar a planta, mostrar para um potencial cliente, como é que é essa casa, em vez de você ter que se deslocar, ir até lá, ver 200 imóveis, você entra no site, né, da corretora, por exemplo, né, e vê vários lá de forma imersiva. Um arquiteto a mesma coisa, como é que ele vai mostrar para o cliente como que aquilo vai ficar,
né? Às vezes faz só no papel, o cliente não consegue visualizar direito, ou seja, ele traz muita ferramenta, muita possibilidade de aplicação, né? Que era o que eu tinha comentado antes, de aplicações com base no 5G e com base no metaverso, aqui também é a mesma coisa, né? A tecnologia é uma tecnologia habilitadora, porque ela abre um leque enorme que hoje a gente não consegue nem imaginar, né? A quantidade de coisas que vai dar para se fazer com essas tecnologias que estão vindo, né? Com o metaverso. E aí, de novo, né, pelo lado nosso de governo, como é que a gente incentiva que o maior número de empresas possível desenvolva o maior número possível de soluções que sejam úteis no mercado, né? Porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda. E aí não tanto exemplo de aplicação, mas uma outra estrutura fundamental também de política que eu ia destacar, tem uma instituição, vocês talvez nem todos conheçam, chama Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e a gente, Ministério da Economia, também participa, né? Entramos, inclusive, recentemente na gestão da Embrapi, e o trabalho da Embrapi, a grosso modo, é fazer a interação entre a academia e as empresas, né? Então, eles credenciam o Instituto de Pesquisa e dão recursos para que as empresas possam ir até um instituto, por exemplo, esse do Senai, uma universidade federal, um instituto privado, Instituto Federal de Educação. Então, tem uma rede de, acho que mais de 70 hoje, institutos credenciados, cada um num tema, que faz esses projetos, né, de parceria, são os institutos de pesquisa fazendo a partir da demanda das empresas, com uma parte do recurso, né, do projeto sendo custeado ali com recurso público, né, via essa instituição, via a Embrapi. E eles estão com um projeto novo agora, que estão fazendo o que eles chamam de centros de competência, que é além dos institutos que já existem, poxa, vamos pegar, acho que são 5 inicialmente que eles fizeram, e um deles, por isso que eu estou mencionando isso, é tecnologias imersivas aplicadas a mundos virtuais, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Metaverso. Então, eles vão... o edital já está publicado e até o final do ano deve ser selecionada um instituto de pesquisa, né? Aí vai ter o processo de seleção lá deles, que vai receber um aporte de recurso grande aí de 60 milhões de reais, pelo menos, diretamente da Embrapi, além de outros recursos privados que eles devem captar para os projetos, para ser realmente um centro de competência, de excelência nesse tema. E tem outros 4, tem um, acho que de saúde, enfim, tem outros 4 temáticos lá. Mas de ser realmente um centro de ponta de nível mundial para dar ajudando as empresas tanto de base, né, ou seja, uma base de pesquisa científica e de tecnologia para ajudar as empresas a fazer isso, mas também levando aí né, entre as ações, né, que estão previstas aí nesse centro de competência, elevar, né, ou fortalecer a competência científica e tecnológica do Brasil e das empresas que fazem parceria, mas também capacitar recursos humanos nesse tema, né? O Eric comentou da importância disso. A gente tem uma falta de mão de obra, né, principalmente no setor de tecnologia, enorme no Brasil hoje, né? Toda semana a gente lá pelo Ministério ou vê notícia ou é procurado por empresas, por instituições dizendo falta gente capacitada, a gente não está conseguindo crescer, é um gargalo enorme. Então essa tem que ser uma prioridade, né, para o setor, enfim, para o setor produtivo como um todo. Setor de tecnologia e de informação, a gente sabe que esse gargalo é maior, e aí um dos objetivos desse centro é exatamente aí, em cada uma das áreas de competência, né, e aqui as tecnologias imersivas, de conseguir também formar mão de obra altamente qualificada nesses temas, além de fazer essa interlocução aí, né, do setor acadêmico, né, como eu falei, da academia, com as empresas também, para que a gente consiga desenvolver, né, esse amplo leque de soluções que essa nova tecnologia, esse metaverso, já possibilita, e certamente vai ampliar muito as possibilidades aí nos próximos anos. Perfeito. Gustavo, você quer Eu queria aproveitar até a fala aqui do Maicon, que essa parte da capacitação, né, ela é fundamental, né, hoje no ambiente de tecnologia. A gente sabe que da falta de mão de obra que a gente acaba tendo, né? E um dos papéis, além aqui, claro, do papel do Ministério da Economia de incentivar, é claro que um dos papéis aqui da Invest São Paulo também, ela quando a gente fala em atrair investimentos, não é simplesmente buscar investimentos por buscar. A gente vai sempre também buscar achar os pontos críticos dentro do governo em que a gente possa colaborar, porque a Invest São Paulo, o objetivo dela é justamente receber as empresas, entender os seus problemas, oferecer as oportunidades que a gente já tem mapeadas ou criadas dentro do Estado, né? Por exemplo, em São Paulo, você tem uma boa infraestrutura logística, você tem o maior porto, você tem uma série de
vantagens para essas empresas em que a gente já tem mapeado e pode rapidamente apontá-las. Mas também chega para a Invest São Paulo problemas que você ainda não tem solução ou que precisam ser melhor desenvolvidos. E um deles, normalmente, também é a capacitação. Então, acho que o nosso papel nesse caso também é poder promover essa interação com o governo, porque isso é o papel da Invest São Paulo, ela interage com todas as áreas do governo do estado, no caso, né? Então ela tem a autonomia para fazer toda essa interação e, inclusive, para fazer e promover e opinar sobre treinamentos e cursos de capacitação, como a gente já fez para diversas indústrias. Às vezes você tem uma indústria específica que precisa de determinada mão de obra e você não tem isso na região onde ela vai se instalar. A Invest São Paulo, através da sua articulação com o governo, pode promover, através das escolas técnicas aqui em São Paulo, criação desses cursos. Então, acho que esse também é um papel nosso. Por isso que eu comentei aqui da gente criar um ambiente dentro da Invest São Paulo, ainda a criar, né, para que facilite essas empresas menores, quando tiverem necessidade, porque elas vão, em algum momento, precisar e ter essa necessidade, até porque isso gera redução de custos, você pode promover vendas, tem um colega meu que está aqui acompanhando, estava comentando até que uma pessoa conhecida está tentando promover aí um ambiente para roupas, né, para demonstração de roupas. Claro que você não vai vestir e de repente comprar, ou vai ter toda a experiência só no metaverso, mas aquilo pode ser um caminho inicial do marketing de uma empresa de vestuário. Agora, então assim, as empresas vão chegar no ponto de precisar realmente para melhorar a sua eficiência, melhorar a sua qualidade e até melhorar, às vezes, o seu alcance, né? Então, a Invest São Paulo vai estar aberta para entender essas dificuldades iniciais que o próprio mercado pode ter, para ver como é que a gente consegue também ajudar. Então, esse ambiente, se a gente conseguir criar ele, um ambiente favorável, em que a gente tenha pessoas ali, de alguma forma, qualificadas dentro da Invest São Paulo, e isso a gente pode trabalhar numa parceria aqui com a Meta, inclusive, para ter essas pessoas, a gente rapidamente consegue também ajudar a divulgar as possibilidades que existem. Perfeito. E, Eric, você tem outros exemplos, porque a gente tem uma plateia aqui de grandes inovadores, né? Esse é o cenário que nós temos aqui. Você pode trazer, inclusive, outros exemplos de como o metaverso pode se aplicar aos negócios para ajudar essas empresas a inovarem ainda mais. Com certeza. E eu queria até aproveitar esse gancho que faz com que a gente reflita bastante sobre as possibilidades dentro do metaverso, né? A gente, às vezes, tem essa impressão, ou a gente escuta muitas pessoas acreditarem que o metaverso vai ser uma réplica do que é o mundo físico, quando, na verdade, a gente entende que a gente não precisa se conformar com as mesmas regras de tempo, espaço e física que a gente precisa para construir o espaço que a gente constrói no mundo real. A gente tem a possibilidade de explorar muito mais outras barreiras e outras maneiras de estar presente ali dentro daqueles ambientes, né? E o exemplo que o Gustavo trouxe já é possível hoje, inclusive a gente lançou isso em junho desse ano, a Meta Store, a Meta Avatar Store, na verdade, que é um ponto importante do metaverso também, que é a nossa representação nesses ambientes. O avatar, né, a forma como a gente se encontra nesse ambiente vai ser a nossa representação, e a gente vai ter a possibilidade de ter experiências como essa, de escolher a roupa que eu quero que o meu avatar esteja utilizando, e por que não ter uma marca que eu gosto utilizando, né, usar o avatar com uma roupa de uma marca que eu gosto. Mas muito além de simplesmente fazer uma réplica daquela experiência, né, uma camiseta aqui branca, pode ser uma camiseta lá, quando na verdade a gente pode trazer uma experiência completamente inovadora, algo com asas, algo que, né, possa ser muito diferente do que a gente está acostumado a ser. Se a gente quiser ser uma asa de dragão, alguma coisa, uma representação mais diferente do que a gente né, na vida real, um cabelo diferente, né? Mas isso é o que a gente entende como a importância, né, de trazer essa construção, porque as experiências, elas não vão
não tá preso à própria realidade, Não né? está presa à Ela tem realidade. infinitas possibilidades aí. Totalmente, e é o que esse ambiente vai proporcionar, né? A gente ter essa exploração de maneira mais inovadora, de maneiras que a gente não conseguia fazer antes, até porque esses espaços geográficos, né, eles estão caindo. Então, uma pessoa que está aqui em São Paulo e outra que está lá no norte do país, né, em diferentes lugares do mundo, talvez, também possam colaborar de uma maneira muito mais fácil, né? E isso, consequentemente, vai trazer mais inovação, mais criatividade, mais maneiras diferentes de explorar essas divulgações, essas explorações do mercado. E eu também quero ressaltar a importância da educação. A gente falou de capacitação já várias vezes aqui, e nós, como empresa, também já estamos investindo muito nisso. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dos investimentos que estamos fazendo em educação, e um dos mais importantes deles é ressaltar o conteúdo em português. A gente sabe que a nossa região, especialmente o nosso mercado no país, não tem acesso tanto à tecnologia por conta da disponibilidade unicamente no idioma inglês. Então, a gente investiu e está investindo muito em garantir que todo o conteúdo que está disponível hoje em inglês esteja disponível em português também, que as pessoas consigam acessar essas tecnologias e entendê-las, para que elas comecem a fazer parte disso e não seja simplesmente, né, um espectador. E como vocês trouxeram também, né, que as pessoas consigam se capacitar desde já e consigam fazer isso assim que possível, porque a realidade virtual, ela já é uma realidade hoje para as pessoas, para os negócios, né? A gente já vê QR Code por todo lado, e a gente tem a possibilidade de escanear um QR Code e ter uma experiência diferente. Então, você, né, voltando para a sua pergunta, se você é uma marca, por exemplo, de cosméticos, e você tem uma forma específica de utilizar aquele produto, as pessoas têm muita curiosidade, passa no rosto, passa nas mãos, faz esfoliação, por que não ter um filtro onde você escaneia aquele QR Code e aparece como que você utiliza aquele produto, né? A gente já viu experiências dentro da indústria automotiva, que a gente já citou aqui. Você aponta a câmera do celular para o painel do carro e ele te mostra toda aquela experiência de por que aquele carro foi desenhado daquela forma, por que o painel está daquela forma, onde estão os botões. Às vezes tem tanto botão no carro que a gente não sabe para onde ir. Então, tudo isso hoje já é possível, né? Então, ter essas experiências que já estão disponíveis através da realidade aumentada é o que a gente quer garantir, que as pessoas possam se envolver e fazer parte também. Porque as pessoas também têm muito esse mito de que é muito complexo. É algo que eu não vou conseguir fazer jamais. E nós temos diversos exemplos de criadores que hoje fazem sua vida, já vivem, entre aspas, né, de criação de filtro, de criação de experiências com realidade aumentada, e nunca pegaram em programação na vida, nunca tinham visto esse tipo de tecnologia, e acessando essas informações, capacitando, indo atrás, conseguiram hoje já trabalhar para grandes empresas, fazer os seus próprios negócios, né, criar as suas próprias agências. Então, esse é um ponto muito importante de ressaltar, né, que os exemplos eles não são únicos, né? Eles não são específicos e para dizer que é só isso que é o metaverso, né? Não é só o que eu estou trazendo como exemplo aqui, mas na verdade são esses exemplos que podem despertar a curiosidade, o interesse e a criatividade de quem está nos ouvindo, para falar, poxa, eu também posso, e eu consigo me capacitar, e eu consigo ir atrás, eu consigo criar uma experiência inovadora para mim mesmo, como criador. Porque também é importante ressaltar que não são só as empresas, né, e obviamente fazem parte desse ecossistema, mas cada vez mais os criadores fazem parte desse ecossistema também, né? Criadores individuais, criadores que podem se desenvolver e criar as suas próprias empresas também, mas esse ecossistema vai fazer parte de todos essas peças fundamentais, né? As empresas, os criadores, as plataformas e a tecnologia também, né? Perfeito. Eu concordo, acho que quanto mais a gente conseguir eliminar essa barreira, né, essa aparente distância, né, que às vezes pode acontecer, de como se produzir ou como se possibilitar fazer alguma coisa, alguma experiência nesse sentido,
é o que vai fazer essa tecnologia ser cada vez mais utilizada. Então é por isso que eu coloco novamente assim a questão da Invest São Paulo, de ela estar aberta, né, para que as empresas, aqueles que têm o interesse, que estão nos ouvindo aqui e de repente pensam assim, olha, não tenho a mínima ideia como fazer algo nesse sentido, e a gente pode até também não ter, mas nós temos os contatos aí para poder fazer com que essa experiência o mais rápido possível se torne realidade. Então acho que assim é um processo conjunto, né, das próprias empresas, do governo, em estimular. Então acho que a gente já se coloca aqui de antemão aberto a qualquer tipo de contato de pessoas e empresas que queiram de alguma maneira promover esse ambiente, descobrir o que é possível, saber como fazer, para que a gente também possa rapidamente se mexer nessa direção e proporcionar essa possibilidade de criação. Maravilha. Maicon, você quer acrescentar alguma coisa no que a gente já está conversando aqui? Eu ia só até fazer uma pergunta, na verdade, pro Eric, porque a gente falou muito, né? Eu tinha comentado, você mencionou também agora em relação aos desenvolvedores, né? Em cima, você quer perguntar assim, o Facebook, obviamente, né? E as outras plataformas que tem também, Instagram, WhatsApp, são grandes plataformas, né? Então são base ali para todo mundo poder se conectar. E aí, obviamente, dá para gerar muito negócio, né? Empresa e startups, empresas, ou seja, todo o mercado atuando e gerando novos negócios em cima das plataformas de vocês. Como é que vocês planejam isso para, sei lá, incentivar, aí pensando já no metaverso, né, que está iniciando agora, e o Facebook já deu essa mudança, inclusive no nome, né, de expandir aí, pensando nisso. Como é que vocês planejam, ou já estão fazendo, ou planejam fazer, para fomentar esse ecossistema de negócios em cima das plataformas de vocês? Como eu falei no começo, né, a gente tem investido muito em educação e esse é o primeiro passo que a gente tem dado para garantir que, independente de quem seja o integrante, né, desde o indivíduo, a empresa, ao negócio ou ao próprio governo, a educação é o primeiro lugar, né? A gente precisa que todo mundo tenha acesso, tenha conhecimento e saiba o que está sendo feito, e a gente tem investido muito em parceria com empresas como a Coursera, por exemplo, que estão trazendo, né, cursos disponíveis, como eu já disse, em português, na América Latina em espanhol, então garantindo que as pessoas tenham acesso a essa informação e, consequentemente, isso vai fazer com que as empresas venham fazer parte dessa construção conosco, né? A Meta tem investido nisso e até recentemente temos um exemplo que eu tive o prazer de fazer parte, um desafio que chamamos de Desafio Realidade Aumentada na Pele, que foi o desafio RAP, onde a gente trouxe educação para a comunidade negra para garantir que as pessoas e criadores dessa comunidade subrepresentada fizessem parte dessa construção também. Então, esse exemplo, né, garantiu que a gente conseguisse trazer essa educação e essa informação que pode parecer distante, pode parecer, né, muito inacessível para pessoas que, na maioria das vezes, não têm acesso a essa tecnologia. Então, esse é um exemplo claro de como a Meta está investindo em comunidades como a comunidade negra, mas a comunidade como um todo, né, de tecnologia, de desenvolvedores, de empresas, para garantir que a educação é o primeiro passo, onde todo mundo faz parte, e é a fundação, e é democrático, né? E não é exclusivo da Meta, não é somente a Meta que vai construir, é uma construção em conjunto de todas essas empresas que estão, todos os exemplos que a gente já trouxe aqui, já estão fazendo parte hoje. Perfeito. Quer complementar, Michael? Não. Bom, a gente já está caminhando para o final, então gostaria que vocês deixassem aqui a mensagem final, qual o recado que vocês querem deixar aqui para quem está nos assistindo hoje. Depois nós teremos uma audiência online também, então qual o recado que vocês querem deixar? Já finalizando, aproveitando o gancho, que a gente tem a nossa plataforma oficial de educação, chama Blueprint,
Então, para quem não conhece, meta.blueprint.com, ou alguma ordem dessa, blueprint.meta.com, mas se jogar na busca aí por Blueprint, Meta Blueprint, vocês vão encontrar todo o conteúdo que está disponível hoje, e a gente já tem muito conteúdo disponível em todos os níveis, então desde o mais básico ao mais avançado, até as pessoas que querem garantir que tem uma certificação para o mercado, que vai garantir que as empresas, né, vão ver você como uma pessoa que sabe a respeito do metaverso, e também para empresas que querem mostrar para o mercado que tem o seu negócio como um negócio inovador. A gente tem todos esses níveis, né, de educação e de reconhecimento da educação no mercado. Então, como último recado, eu queria reforçar essa importância de o quanto o metaverso é importante ter todo mundo como parte dele, e para isso a gente precisa que todo mundo tenha acesso a essa informação. E a nossa plataforma, né, a Meta Blueprint e o Meta Spark, que é a nossa plataforma de criação de realidade aumentada, está disponível hoje gratuitamente. Isso é importante reforçar, né? Todos os conteúdos que eu acabei de dizer aqui são gratuitos e podem ser utilizados em português e em espanhol também, além dos idiomas, né, fora da América Latina, que a gente cobre também. Então, queria deixar esse recado e um convite também, mais uma vez, para dizer que estamos aqui falando de inovação, então é importante ter todo mundo olhando para essa direção com apetite, com interesse para fazer parte, porque não é, como eu falei bem no começo, né, uma chave que vai ser virada e todo mundo de repente vai entrar no metaverso. É uma visão de longo prazo, de 5, 10, 15 anos, que nessa jornada várias etapas vão ser construídas, vários aparelhos vão surgir, várias tecnologias, né, software, hardware vão surgir, mas que quanto mais pessoas, empresas diversas estiverem fazendo parte dessa construção, melhor esse ambiente vai ser. A gente espera e quer e acredita que o metaverso vai ser um ambiente melhor do que hoje a gente tem na internet 2.0, e para isso a gente precisa que todo mundo faça parte, né? Todas as pessoas, todas as empresas, todos os criadores, desde a sua fundação. Então, queria deixar esse recado e esse convite. Ótimo. O endereço é facebookblueprint.com. Facebook ainda, então daqui a pouco Meta. Obrigado, velho. Eu que agradeço, Gustavo. Bom, muito bom. Eu vou aproveitar também que o Eric já fez a propaganda aqui, então, do site, né? Então, vou falar também que aqueles que queiram fazer contato com a Invest São Paulo, procure a investsp.org e nos contate, né? Porque ali a gente tem a possibilidade de atrair esses investimentos, atrair empresas que queiram ampliar os seus investimentos através de exportação. Nós temos programas específicos para exportação. Nós temos 4 escritórios internacionais em que a gente não só capta investimento internacional para São Paulo, mas como também promove a internacionalização de empresas brasileiras. Então, nós temos escritório na China, em Dubai, na Alemanha e em Nova York, que promovem essa possibilidade. Então, as empresas têm que nos procurar para conhecer um pouco mais também disso. Nós temos um ambiente para startups, nós estamos cada vez mais apostando nesse ambiente e criando as possibilidades para que as empresas nos procurem e interajam, né, no ecossistema de startups. Então, existem muitas possibilidades pela Invest São Paulo. Lembrando que a Invest São Paulo é uma agência do governo e totalmente gratuita, não tem nenhuma cobrança de nenhuma espécie. Então, ela dá consultorias aí para essas empresas que queiram investir e aumentar a sua capacidade aqui no estado. E aí, por fim, eu acho que nós vamos estar abertos aí para também entrar nesse mundo do metaverso e ajudar essas empresas a encontrar esses espaços, fazendo parcerias com a Meta e com outras empresas aí que possam surgir para que a gente promova esse ambiente cada vez mais rápido. Ótimo. Maicon, sua mensagem. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao evento aqui, aos colegas aqui que a gente veio debater, a Meta e todos os demais patrocinadores que organizaram a Invest São Paulo.
E também deixar um recado, dois pontos aí, né? Um pouco muito reforçar algo que a gente falou bastante aqui, né? De que as empresas de todos os portes, mas principalmente aí as pequenas, né? Empreendedores, startups, gente que às vezes ainda nem empreende, mas que tem esse potencial de verem que tem um mar de oportunidades aí para ser exploradas nesse ambiente de novas tecnologias e especificamente aqui no metaverso, né? Tem muita coisa nova sendo feita, muita coisa nova que pode ser feita que ainda não está sendo feita, né? E por isso aí a questão das grandes oportunidades mesmo, que né, essa nova tecnologia abre realmente esse leque aí de novas coisas que a gente pode criar, desenvolver, que nem imagina hoje. E para quem está começando, eu já faço a propaganda também. A gente, como eu falei, né, no Ministério lá da Economia, na nossa área de inovação e transformação digital, a gente tem várias iniciativas, mas acho que para o público aqui, uma que né, certamente atende melhor, é o Inovativa, né, que eu mencionei, o programa de aceleração de startups. Na verdade, hoje a gente tem um portfólio de iniciativas, né, de apoio a startups. O principal é o Inovativa Brasil, que é o programa de aceleração. Esse ano a gente está terminando ele agora, inclusive no primeiro fim de semana de dezembro aqui em São Paulo a gente termina o ciclo. Ano que vem volta, é Inovativa Brasil. O site mudou, é inovativa.online, se não me engano. Era inovativabrasil.com.br, acho que agora é inovativa.online, se não me engano, mudou recentemente. E tem todas as informações lá, além dos nossos iniciativos de internacionalização, ou seja, a gente tem uma cadeia de apoio, outros programas antes e outras iniciativas, né, para captação de investimento, fundos de investimento aí também de outros órgãos, né, FINEP, BNDES, agências de fomento, que dão apoio aí ao longo de toda essa cadeia para as empresas que estão começando, para que exatamente elas consigam aproveitar da melhor forma essas oportunidades que estão surgindo com as novas tecnologias que a gente tem hoje. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. É inovativa.online o site. É isso mesmo, né? É que mudou e eu estava na cabeça, o site antigo ainda falhou aqui também. É isso. Não, perfeito. Vamos encerrar no tempo. Agradeço muito o tempo de vocês aqui, todo esse bate-papo. Acho que a gente teve uma aula, Eric, Gustavo, Maicon. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui e peço uma salva de palmas para eles, que são os grandes especialistas aqui. Obrigada, gente. Obrigada.